No capítulo 1023, com o título De Cara de Um e Focinho do Outro, foi dito que o Zorão era extremamente parecido com Shimotsuki Ushimaru, o antigo daimyo de Ringo. Mas além disso, eles também tinham a mesma técnica de espada, e o Ushimaru é descendente direto do Ryuma. E olha só quem foi que trouxe a Shusui de volta para o país de Wano, ele mesmo, o Zorão. Além disso, o Ryuma foi dito ser um espadachim com um olho só, assim como o Zoro também é. Mas nesse capítulo foi praticamente confirmado que o Zorão é filho do Ushimaru, porque os dois são extremamente parecidos. Além disso, o Ushimaru pode ter utilizado o estilo de 3 espadas, mas o Oda deu meio que uma mascarada pra gente não perceber. E além disso, nós também vamos comentar sobre o Yamato estar batendo de frente com o Kaido e conseguindo se igualar no final desse capítulo. Vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1024 de One Piece, onde o Zorão foi confirmado como filho do Ushimaru. Eles são extremamente parecidos. Será que o Ushimaru realmente utilizou o estilo 3 espadas, mas o Oda deu uma mascarada pra gente não perceber, porque ele quer revelar realmente em palavras futuramente que o Zoro é filho dele? E também vamos comentar sobre o Yamato nível Kaido. Ele tá conseguindo bater de frente com a criatura mais forte do mundo de One Piece. Ele é realmente tão forte assim? Eu tenho opiniões polêmicas sobre isso e nós vamos comentar sobre todas elas nesse vídeo aqui. Mas antes, já vai deixando aquele likezão, se ainda não for inscrito já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com o Mito, o rei, o deus Usopp, já mandando uma das suas previsões no mundo de One Piece, porque tudo que ele fala é um prenúncio do que vai acontecer pro futuro, nunca é uma mentira. Dessa vez ele flerta mais uma vez com o Haki do rei, assim como ele falou lá em Green Beach que todo o tremor de terra que estava acontecendo na ilha na verdade era resultado do seu Haki do rei, o mesmo Haki que derrubou 50 mil homens-peixes na ilha dos Tritões. Dessa vez ele fala que pessoas com determinação fraca não se manterão em pé diante dele, porque ele é o Usohachi, o caçador de Tobiropo, o homem que conseguiu derrotar 2 deles sozinho. Só que a gente acaba descobrindo que esse Haki do rei aí não é nada do Usopp, na verdade é da Big Mom. A Big Mom tá lutando no mesmo andar ali que eles, e a reverberação do seu Haki acabou atingindo esses subordinados do Kaido e eles caíram. Mas a pergunta que fica é, será que o Usopp realmente pode despertar esse poder, já que todas as suas mentiras realmente se tornam verdade? E é a segunda vez que o Oda flerta com o Usopp e Haki do rei. Será que ele pode despertar esse poder no mundo de One Piece? Cara, eu como fã do Usopp, tendo ele como meu personagem preferido, eu acharia muito, mas muito foda mesmo que o personagem mais medroso despertasse um poder que é destinado a poucos. Somente 1 em cada 1 milhão de pessoas tem esse poder, e só os destinados a grandes coisas têm ele também. Seria muito foda se o Usopp despertasse esse poder, eu gostaria muito. E ainda vou além, se ele despertasse esse poder na ilha de Elbaf, que muita gente teoriza ali, que vai ser o próximo arco depois do arco de Wano e é a ilha onde os seres que o Usopp se inspira vivem. Seria muito foda se ele despertasse o seu Haki do rei durante o arco de Elbaf. Só que o único indício que ele realmente pode despertar o Haki do rei são as suas mentiras que sempre acontecem. Só por isso a gente poderia dizer que o Usopp é quase que confirmado com o Haki do rei e ele vai despertar no futuro. Mas existe um grande porém nisso. E o porém é de que as mentiras do Usopp realmente se realizam, não tem nenhuma delas que não se realizou, mas na verdade a maioria não se realiza com ele, na verdade se realiza com outras pessoas também. Como exemplo, a gente tem o Usopp mentindo sobre ter atracado ali numa ilha pensando ser uma ilha, mas na verdade era um cocô de peixe dourado gigante. Aí a gente vai descobrir mais tarde que aconteceu isso realmente, mas não com o Usopp, e sim com Dory e o Brog, quando eles contam lá em Little Garden. Então as mentiras do Usopp acontecem, mas na maioria das vezes não é com ele, ou na maioria das vezes é com ele e tem poucas vezes que acontece com outras pessoas. Então esse prenúncio do Usopp de Haki do rei pode não ser o Haki do rei dele próprio, mas sim de algum outro personagem como o Zoro, por exemplo, que o Oda ainda não confirmou que tinha Haki do rei. Pode ser que ele vá despertar ou o Oda vá confirmar um pouco mais pra frente.
Ou então o Sop pode estar querendo nos dizer que um personagem que tem ali uma presença tão grande que inimigos fracos não vão conseguir se manter diante dele pode aparecer na Guerra de Wano, ou pode ter alguma relevância no mundo de One Piece fora de Wano, sei lá, um Shanks da vida, por exemplo. Eu acredito mais ou menos nisso, mas queria realmente que o Sop despertasse o Haki do Rei. E aí, o que vocês acham que pode acontecer? Ele vai despertar ou não vai despertar? As mentiras do Sop realmente acontecem e eu fiz um vídeo falando sobre todas elas. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Logo após isso, Oda aproveita para nos contextualizar sobre a posição de todos os Mugiwaras nessa guerra e que eles estão extremamente perdidos. Mas o que resta para eles fazerem antes dos Tobiropos se levantarem mais uma vez é impedir o avanço do exército do Kaido para que Sanji e Zoro consigam lutar em paz contra os seus inimigos. Enquanto isso, a Nami, o Sop e o Otama estão no segundo andar, nós temos o Frank e o bando do Law no hemisfério direito do domo de Onigashima, temos o Brook no terceiro andar carregando uma Robin desmaiada, mas feliz por ter vencido a sua batalha, e junto com eles nós temos alguns dos mosquiteiros do Inuarashi. Os piratas do Kid lutam no quarto andar e o Jinbe se direciona ao terceiro andar para ajudar a apagar as chamas. Para fechar, nós temos o Kawamatsu liderando os samurais para impedir que o exército do Kaido avance em direção ao palco principal. E se a situação já está caótica só em eles terem que enfrentar o exército numeroso do Kaido, vai piorar em muito quando os Tobiropos finalmente se levantarem, coisa que eu não dou ali mais ou menos 2 capítulos para que isso aconteça. Daí nós vamos para o topo de Onigashima, onde a batalha entre Kaido e Yamato continua. E mesmo que o Yamato esteja tomando muito dano nessa batalha, ele ainda está conseguindo se manter firme e de pé. Nós também conseguimos ver a diferença de poder entre eles quando o Yamato lança um ataque no Kaido e o Kaido consegue esquivá-lo facilmente. Mas quando o Kaido lança esse mesmo ataque muito mais poderoso, o Yamato não consegue desviá-lo e toma todo aquele dano. É aqui que nós descobrimos que ele está lutando realmente a sério para matar, porque se denominar Oden é um fardo grande demais para se carregar. E o Kaido vem querendo matar seu filho desde que ele tinha 8 anos e se denominou Oden pela primeira vez. Nós então temos um pequeno flashback do Yamato ainda quando criança, logo após ele se denominar Oden. Por causa disso, ele acabou sendo torturado pelo seu pai, foi espancado e ficou sem comer, mas mesmo assim ele não deixava essa ideia de lado. Ele foi acorrentado e mesmo sendo uma criança com extremo potencial, porque foi revelado que ele tem Haki do Rei e utilizou esse Haki do Rei para derrotar inúmeros soldados do Kaido, ainda assim ele acabou sendo preso em uma caverna para ficar lá por um mês para repensar os seus atos. Um detalhe aqui é pro Yamato criança, ele é muito fofinho, mas mesmo assim o Kaido não se importou e acabou jogando ele lá na caverna junto com 3 samurais bem poderosos, que eu acredito serem ali os antigos daimyos do país de Wano, que acabaram não baixando a sua cabeça pro Kaido. O que o Yamato pensou de imediato foi que mesmo ele se denominando Oden, ainda assim ele era filho do cara que matou o Oden, e então na primeira oportunidade esses 3 samurais matariam ele sem nem pensar, e por isso que ele gritou e ficou com muito medo de ter que ficar ali por um mês inteiro. Só que a situação piora quando Kaido deixa só um prato de comida e várias espadas para os 4 se matarem e ver quem vai comer. É aqui que a gente vê que o Kaido é muito um filho da mãe que não tá se portando com seu filho de 8 anos. Uma criança de apenas 8 anos, cara. Ele não tá nem aí se essa criança morrer. E é aqui que eu quero que o Kaido tome uma surra, mas uma surra bem grande até pedir arrego. A gente sabe que ele sempre tanca o golpe dos seus inimigos porque não sente dor. Mas a partir do momento que ele sentir, eu quero que ele tome uma surra bem grande. Até porque a morte não vai chegar nem perto de tudo o que ele já fez, de todos os pecados que ele já cometeu. Enquanto ao Yamato, ele acabou ficando preso com aqueles 3 samurais monstruosos e pensou que por ser filho do homem que acabou com o país deles, ele seria morto antes mesmo que os 3 brigassem entre si pela comida. Mas o que ele e o Kaido não sabiam é que os samurais não sentem fome, e eles acabam se levantando e pegando em espadas. É nesse momento que o Yamato achou que era o seu fim, mas eles acabam pegando aquela comida e dando pro Yamato comer, porque desde o início eles já entenderam toda a situação e que o Yamato se inspira no Oden e acabou nascendo em uma família bem complicada. E assim como a gente aprendeu com o Roger, um filho não tem culpa dos pecados do pai. E se o Yamato já se inspirava no Oden, ele acabou se inspirando e admirando muito mais os verdadeiros samurais do país de Wano. Ele agradece pela comida enquanto sacia sua fome, chorando ao mesmo tempo.
É aqui que um desses samurais nos mostra feições que a gente já conhece. O cara é extremamente igual ao Zoro, é como se fosse um Zorão ali com 40 anos. E a gente pode inferir que esse cara aí é o Shimotsuki Uchimaru, porque no capítulo anterior, quando o Kawamatsu fala que o Zoro é muito parecido com ele, sendo a cara de um e o focinho do outro. Quando ele fala isso, a imagem que a gente vê como representação ali é exatamente a imagem desse cara. E agora nós temos inúmeros pontos que ligam o Zoro, o país de Wano e o clã Shimotsuki, sendo aí que o seu pai seria o Shimotsuki Uchimaru. Mas por algum motivo Oda tapou ali o seu olho esquerdo, para que a gente não visse ali uma possível ferida que ele ganhou na batalha contra o Kaido e ter ali um corte no seu olho, assim como o Ryuma e o Zoro também tem. Mas quando ele foi questionado qual era o seu nome, não quis revelar por se considerar um samurai desonrado. Mas que a gente sabe que pelo Kaido querer ele e os outros dois como seus subordinados, e por ele ter mostrado o haki do armamento, que no país de Wano a gente conhece ali como Ryuo, a gente sabe que esse cara é extremamente forte, é extremamente apelão. Os três samurais acabam se tornando muito próximos do Yamato, até porque nos próximos 10 dias, eles acabam viajando ao lerem as aventuras do Oden no seu diário de bordo. Mas quando o Yamato já não aguentava mais de tanta fome e iria morrer, eles decidem agir, até porque ao passar de 20 anos vai ser muito tempo para eles. Eles vão estar velhos. E o máximo que eles podem fazer naquele momento ali é garantir que o Yamato consiga sobreviver para que ele possa lutar no futuro. E para que ele também possa realizar o seu sonho, que é de navegar pelos mares. Eles então decidem agir e acabam escapando facilmente daquela prisão. E o que dá a entender é que todos eles foram mortos pelo Kaido, porque eles nunca planejaram se render ou abaixar a cabeça pro Kaido. Aqui a gente pode perceber alguns pontos importantes e são eles: o primeiro, não tem como dizer que esse cara aí não é o pai do Zoro, eles são extremamente iguais. O segundo ponto é que eles têm o mesmo estilo de batalha. Na verdade, quando eles vão lutar, eles tiram meio que a parte de cima do seu kimono para lutar. Um terceiro ponto é que a tatuagem nas costas desse cara são de espadas cruzadas, que é o mesmo símbolo do Shimotsuki, e isso pode querer nos dizer que ele é realmente o Shimotsuki Uchimaru. Um quarto ponto é que teoricamente ele está utilizando ali o estilo duas espadas, mas pode ser que o Oda tenha desenhado de uma maneira para enganar a gente e a gente não perceber que ele utiliza o estilo três espadas, e eu vou explicar o porquê. No capítulo passado, o Kawamatsu falou que Uchimaru e Zoro têm o mesmo estilo de batalha, a mesma forma de lutar. E se a gente voltar um pouco antes do Kawamatsu dizer isso, a gente pode ver o Zoro na mesma posição que esse cara e a gente não consegue ver a terceira espada que está na sua boca, a gente só consegue ver as duas espadas nas suas mãos. E a gente sabe que naquele momento o Zoro estava utilizando a sua terceira espada, até porque ele está lutando contra as calamidades do Kaido, ele tem que lutar com toda a sua força e ele não tiraria sua espada porque ele estaria meio que abaixando a sua guarda. E se a gente for olhar em poucos quadrinhos depois, a gente já volta a ver a espada do Zoro na sua boca. Então o Oda meio que desenhou o Zoro nessa cena sem mostrar a espada ali na sua boca. E pode ser que ele tenha feito isso com o Uchimaru pra gente não perceber ou pra gente não associar de cara que eles são ali pai e filho, ou que o Zoro meio que herdou as técnicas do pai. Além disso, o Kaido deixou mais espadas do que o necessário, só tinham 3 espadachins. E em um primeiro quadrinho a gente vê que tinham 5 espadas ao todo, e depois tinham 6 num próximo quadrinho. É como se o Oda quisesse embaralhar nossa cabeça para não pensar que o Uchimaru pegou ali 3 espadas e só sobrou 2, uma para cada um dos seus companheiros, e aí ele estaria utilizando o estilo de 3 espadas. Voltando um pouco no tempo, no encontro do Zoro com o Yasuie diz que percebeu na primeira vez que viu o Zoro, ele percebeu alguma coisa. Pode ser que por conhecer o Uchimaru e saber que no passado ele fazia sucesso com as meninas, ele falou isso pro Zoro também, e por isso ele acabou vendo o Zoro pela primeira vez e já percebeu que ele era filho do Uchimaru, até porque os dois fazem parte da mesma família, os dois são Shimotsuki. De toda forma, a bola tá na frente do gol sem goleiro, só pro Oda chutar e confirmar que o Zorão é do país de Wano e é filho do Uchimaru. O capítulo se encerra com Yamato nos mostrando que além do haki do rei, que foi confirmado que ele tem no seu flashback, ele também aprendeu a utilizar o haki do rei avançado, que nesse caso se caracteriza pelos raios negros saindo do kanabo do Yamato antes mesmo dos dois golpes se chocarem. A gente sabe que quando 2 golpes se chocam e são usuários de haki do armamento, saem raios negros, mas quando esses raios saem antes mesmo dos golpes se chocarem, aí sim a gente sabe que tem haki do rei. A gente viu isso na batalha do Luffy contra o Kaido.
Com isso, os dois acabam utilizando o Raimei Hake e acabam se igualando pro espanto de todo mundo. O Kaido não conseguiu dar dano no Yamato porque ele rebateu esse golpe com a mesma força. E pra quem tava dizendo, o Yamato não tá no mesmo nível do Kaido, o Yamato ali, o Kaido tá pegando leve com o Yamato, o Yamato é mais fraco que Luffy e Zoro, tem que repensar esses argumentos aí, até porque a gente viu isso nesse capítulo aqui. Em um só o Yamato conseguiu se igualar ao Kaido, tá lutando há não sei quantos capítulos com ele e em um só capítulo mostrou ter tanto o Haki do Rei normal quanto o avançado se equiparando ao Kaido. E antes que vocês possam dizer, o Oda tá meio que trollando, tá meio que forçando ali o Yamato se igualar ao Kaido, calma aí, não diga isso. Até porque já foi dito que o Yamato passou sua vida inteira apanhando pro Kaido e sempre voltava lá pra desafiá-lo. Acabou comendo uma Akuma no Mi bem apelona e foi dito no próprio treinamento do Luffy pelo Rayleigh que pra uma pessoa realmente evoluir, ela tem que meio que botar sua vida em risco pra lutar contra inimigos muito mais fortes que ele. É exatamente isso que o Yamato vem fazendo desde que era criança até agora na Guerra de Wano. Então não é nada absurdo que em um determinado momento ele chegasse no nível do Kaido, até porque eu acho que ele não vai durar muito mais tempo. Da maneira como ele tá acabado, vai aguentar só até o Luffy e o Momonosuke chegarem e aí ele vai desabar. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. O que vocês acharam desse capítulo? Acham mesmo que o Zorão é filho do Shimaru? Eles são extremamente parecidos, ou vocês não acharam isso? Será que ele realmente utilizou o estilo 3 espadas, mas o Oda mascarou pra revelar mais pra frente? Assim como a gente viu ele cortando lá o rochedo no flashback do Yamato? E será que o Yamato é nível Kaido? Ele é nível criatura mais forte do mundo de One Piece? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!